Bom, estamos aqui novamente com prazer imenso fazendo para você esse programa, o programa Palavra Amiga, aqui no canal 25 da NET, da organização Arnon de Mello TV Mar. E aí, cada vez que venho aqui e posso estar falando com vocês, tenho sempre um objetivo. E esse objetivo, nesse primeiro bloco, tem a ver com os e-mails que vocês mandam. Sempre a gente tem um cuidadinho de colocar aqui para que vocês possam estar gravando e escolhendo interagir comigo. E quando recebo aquela quantidade de e-mails com assuntos diferentes, porque as pessoas sempre têm alguma dúvida, sempre têm uma dificuldade, e quem não tem dificuldades? Elas se diferenciam, se diferenciam exatamente pela intensidade e a frequência com que elas ocorrem, mas a dificuldade faz parte da nossa vida. E aí, quando eu tenho esses e-mails, e essa semana eu recebi muitos e-mails, e a gente fica sem saber qual é aquele que eu vou escolher, quem está precisando mais de mim, e as coisas acontecem meio por acaso, porque eu tive que viajar, cheguei de viagem ontem, quer dizer, e aí eu não sabia nem se eu vinha fazer esse programa hoje. Aí imaginem você. Então, de todos os e-mails que eu li, daqueles que eu consegui, escolher o que fizesse mais, vamos dizer assim, que eu atendesse um número maior de pessoas, porque, claro que a dificuldade de cada um de nós são as mesmas para muitas pessoas. Mas aí eu escolhi aquilo que eu não estudei tanto, eu não precisei tanto tempo para dizer, é isso que eu vou escolher. Eu escolhi exatamente algo que teve a ver com a semana passada. Normalmente eu trago pessoas que a gente vem para cá e sempre vai estar na área de que eu trabalho, que é a área, né, das dificuldades emocionais, a área mental. Então eu escolhi hoje uma pessoa super especial, estudiosa, que eu vou dividir com vocês conhecimento, informação, vamos aprender até muito juntos com ela. Mas os e-mails assim, que eu vi que me chamaram a atenção é porque eu trouxe a professora Miriam Catunda na outra semana, inclusive até está ainda passando a última reprise dela, e ela falava, ela como uma professora querida, psicóloga, de repente se depara com câncer. E aí dessa notícia ela resolveu que ela não ia se entregar à doença, mas sim lutar pela vida. E ela me dizia, Cláudia, eu quero falar tudo sobre a minha doença, porque eu queria que as pessoas do outro lado tivessem em mim um exemplo. Porque eu procuro aonde eu vou, que eu vejo pessoas com a mesma doença do que eu, quando eu vejo que se tem câncer, eu me sinto na obrigação e na missão de abraçar, de acolher e de levar uma palavra amiga. E aí um monte de e-mails me dizia assim, doutora Cláudia, eu também tive câncer, eu também lutei, eu também tive isso. Claro que a diferença da professora, o sorriso dela, a força dela, a história dela é muito bonita de ouvir. Já a minha não é tanto, porque eu lamentei, eu chorei, eu me desesperei, eu aperriei todo mundo. Mas o mais difícil para mim não foi o primeiro câncer, foi o segundo câncer. Alguém me disse, não foi o segundo, foi o terceiro. E até teve quem me dissesse, o mais difícil foi o quinto câncer. Mas quem me falou do quinto câncer tinha 94 anos, minha gente. A gente sabe que quando a gente tem essa tendência a que as células se multipliquem sem se controlar de uma forma desorganizada e o nosso organismo não consegue mais, essas células doentias que elas se multiplicam, viram os tumores. E aí a gente estipa e tem essa facilidade, essa predisposição e essa tendência de que ela ocorra em outro lugar. Mas a pergunta vai ser sempre a mesma. E agora? Você vai fazer o quê? Segundo diagnóstico do câncer, terceiro, quarto, eu estou dizendo a vocês, eu recebi com 5. E aí eu não precisava receber e-mail, porque eu vivi pessoas próximas de mim que teve câncer com 32 anos, entregou os filhos porque deram 6 meses de vida. E aí, não morreu. E aí ela não morreu de câncer. Ela sobreviveu. Mas aí, anos depois, ela teve outro câncer, em outro local, diferente do primeiro. E aí ela disse, agora eu vou. E ela não foi. E foi essa pessoa que dos 32 anos do diagnóstico do câncer morreu aos 94 anos.
Uma coisa eu posso dizer a vocês, e nenhuma dessas pessoas que me contam de que são sobreviventes do câncer até hoje, com 1, 2, 3, 4, 5, nenhuma delas me disseram que desistiram pelo caminho. Todas elas encontraram força para seguir adiante. Todas elas encontraram alguma força maior para dizer, minha história não acabou aqui. E escolheram não viver a doença. Mas, doutora Cláudia, foi muito difícil, quimioterapia é uma coisa terrível. Mas a quimioterapia é o avanço da medicina e da tecnologia para que você continue a sua vida. Ah, mas é difícil. Quantos dias? Você faz quimioterapia hoje e a maioria das pessoas passa 1, 2 dias no máximo, um dia mais, outro dia melhorando e depois justamente ela se restabelece para a próxima. Eu acho muito interessante que pessoas me disseram assim, eu vivo hoje e o meu dia tem 5 dias na semana, porque 2 eu não conto porque eu passo mal. Eu não estou dizendo que é fácil, deve ser muito difícil, muito complicado, mas eu posso dizer a vocês que tem pessoas que têm o sorriso no rosto, parece forte e valente, que não tem problema e que todos os dias por dentro morre um pouco. Sente dores emocionais muito maiores. E aí a gente não vai aqui competir qual é a dor maior, se é a dor física ou é emocional. Mas eu sou profissional dessa área. E posso dizer que as minhas pacientes que têm câncer, as dores delas são muito maiores, as emocionais, do que as físicas. É ruim. Elas falam do enjoo, elas não conseguem nem falar, a gente conversa e ela linguiando, aquelas gofadas, dos enjoos que a gente sabe que são naturais dessas quimioterapias. Mas veja, à medida em que ela se propõe, se determina a sentar comigo para conversar, falar do que está sentindo, do que é ruim, naquele momento, o momento dela é menos ruim do que se ela estivesse deitada numa cama, apenas curtindo o mal-estar. E aí é quando eu devolvo, faço a devolutiva. Você vai fazer o quê com o seu 2º, 3º, 4º ou 5º diagnóstico? E aí eu, interagindo com essas pessoas, idades diferentes, cânceres diferentes, situações diferentes, pessoas que tinham mais apoios, pessoas que eram mais solitárias, que dependiam da ajuda de outros, que dependiam do amor, do acolhimento, da compaixão de outras pessoas, porque não tinham o seu lado, mas uma estrutura que muita gente tem. E aí, quem sou eu para julgar qual é a situação melhor ou pior? Eu posso. Eu posso porque o meu julgamento não é o igual de Deus, de certo ou de errado. O meu julgamento é aquele do que eu sei e de que eu conheço enquanto profissional de que é possível. Porque eu sei, ao vivenciar esses casos. Minha gente, eu lembro de pacientes, aliás, foram colocados na minha mão, porque eu não fui buscar nenhum. Eu já contei a vocês a história de uma paciente em que a mãezinha dela me procurou e disse, eu acredito na senhora. E eu estou vendo essa paciente hoje viver a vida e não a doença. Eu já tive paciente que me procurou, onde o marido dela foi e eu tive que me apresentar não como psicóloga. Eu tive que me apresentar como se eu fosse, ali naquele momento, a amiga do marido, a amiga da mãe, alguém que eles conheceram e que eles acharam que eu podia levar alguma ajuda. Mas o que é que nós profissionais não somos capazes de fazer diante do nosso juramento de estar à frente de todas as coisas? A nossa capacidade, aquilo que a gente investe e estuda para fazer a vida do outro melhor. E melhor exatamente na área emocional, porque fisicamente eu não podia dizer o que ela tinha que tomar, o que ela tinha que fazer, mas eu sei que depende da estrutura emocional dessa pessoa até o remédio que ela vai tomar, a aceitação desse remédio, a aceitação desse tratamento, por mais doloroso que possa parecer. E aí essas pessoas que me disseram que essa semana tiveram o diagnóstico do 2º câncer ou do 3º, e que está achando que agora é o último, olha, uma está achando que é no 2º, a outra no 3º. Então foi particularmente essas de que, apesar de que tiveram até, estou dizendo a vocês, com 5 diagnósticos. Mas essas que receberam esta semana, as pessoas diziam, e agora?
A psicóloga que veio aqui, ela não falou. Ela disse até que estava com a calcificação, que ia ver e que achava e que acreditava, porque claro que essa fé a gente tem que ter. A nossa fé, entretanto, não determina o que Deus vai fazer. Aceitar a vontade dele no primeiro câncer é muito difícil, mas no segundo é muito mais. No terceiro, toda uma diferença. E aí é com você. E aí eu fico pensando se não é nisso que você tem que pensar. Se o primeiro câncer, ele é difícil e agora eu recebo o segundo ou o terceiro, e mais uma vez é comigo, eu vou ter que fazer o melhor comigo, para os que estão ao meu redor e para Deus que continua me dando a vida. Eu apenas não curei a minha doença, porque o tempo certo quem diz a Ele, as pessoas tendem sempre a querer ser mais do que Deus e ir a mais. Mas vamos respeitar isso e vamos escolher viver. E aí vamos no próximo bloco poder estar falando de algo que tem a ver com saúde mental. E aí, quem sabe, a gente dá mais uma palavra amiga que possa lhe fortalecer nas suas escolhas de viver bem. Até já!